inclusão digital, CDI, coordenação. Então, assim, nós temos uma palestra hoje, né? E temos um outro vídeo que a gente vai passar para vocês. Então, duas ações diferentes. Uma ação é diversificação de cultura e preservação do meio ambiente. Tá? E a outra é a de agrotóxicos, uso e manuseio de agrotóxicos. Então, agora a gente vai chamar os alunos da ação de diversificação de cultura e preservação do meio ambiente, que eles querem falar um pouquinho para vocês desse projeto. Boa tarde. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. De acordo com os problemas que a gente vê não só na nossa comunidade, como no mundo inteiro, nós, alunos do projeto CDI, planejamos uma ação que busca conscientizar as pessoas. Nossa região é predominada pelo cultivo do fungo, mas a gente vê muitas pessoas com um pedaço de terra sobrando sem utilizá-la para nada. As pessoas acabam indo para a cidade para comprar ovos, carnes, verduras, legumes, frutas, ao invés de cultivar uma horta neste pedaço de terra sobrando, ao invés de criar alguns animais que podem servir para alimentar e gerar alimentos para si próprios. Outro problema que vivemos diariamente e que está se agravando a cada dia é o desmatamento e a poluição do meio ambiente. Este problema é visível como o nosso retardo. Ao desmatar as margens do rio e jogar lixo, as pessoas se prejudicam e o nosso futuro fica cada vez mais ameaçado. Agora, convidamos o senhor Henrique Vitec, da FUBRA, para falar um pouco mais sobre esse tema. Nessa parte do meio ambiente, na qual o aprendizado se aprende em casa. E meu pai era um médico militar, né? Meu pai era um ecologista nato, né? Meu pai, nós temos a fazenda, o Parque Vitec, não sei se alguém já ouviu falar, alguns de vocês já foram, né? A Catiúcia já foi lá, mas assim, então desde pequeno eu aprendi esse aspecto do meio ambiente, que primeiramente se começa em casa, começa pela educação. E a escola, ela é um outro meio, no sentido de aprofundamento e ao mesmo tempo uma forma de aprimorar esses conhecimentos. Quando aqui cheguei hoje, eu comecei a ler os títulos, diversificação nas propriedades, reflorestamento, autoconsciência ambiental. Isso é uma questão, hoje não é mais uma concepção, não é um modismo, é uma concepção de vida, ou nós preservamos ou nós desaparecemos. E quando se fala assim, existe ao cortar uma árvore, plante outro no seu lugar. Meu pai sempre tinha a ideia seguinte: quando se cortava uma árvore, nós sempre plantávamos 10 a mais. Né? Existe a nível estadual, para cada árvore cortada, são 15 árvores a serem plantadas. Né? E tem uma frase, Tom Jobim, que diz o seguinte: cada árvore cortada, ela renasce em outro lugar. E quando eu morrer, eu vai ir para esse lugar onde as árvores vivem em paz. A árvore em si é um ser vivo, da qual a gente tem que acompanhar. Tem atos, tem países, das quais, para cada criança que nasce, é plantada uma árvore. Né? Isso é um gesto, isso é uma cultura. Né? Na Argentina tem um parque chamado Parque da Vida. Então, para cada criança que nasce na cidade, eles plantam uma árvore no parque. Né? Assim como na Europa também. Tem países nas quais se planta essa árvore. Eu gostaria de perguntar assim: algum de vocês nunca plantou uma árvore aqui? Todos já plantaram? Vocês têm acompanhado o crescimento dela, têm acompanhado como é que elas estão? Né? Muitas vezes, assim, existem projetos nas quais a gente planta a árvore e simplesmente esquece. Né? E eu, desde pequeno, a gente aprendia que a árvore é que nem criança. Né? A gente tem que tratar ela abaixo de um modeló. Ou seja, chega verão, temos que molhar. Ela tem sede tanto quanto nós. Né?
e todos esses benefícios que tem em relação à parte do meio ambiente. Eu estive agora, semana passada, estive em São Paulo, fui participar de um congresso na área ambiental e paisagística. Eu trabalho com jardins, eu trabalho com a parte de produção de plantas e ao mesmo tempo com a parte de produção de montagem de jardins, tornar os ambientes melhores, né? E aí uma das palestras que tinha era em relação, assim, alguém de vocês conhece São Paulo aqui? Ninguém nunca foi a São Paulo. São Paulo realmente é uma grande cidade, tem mais de 14 milhões de habitantes e a gente se impressiona como é que as árvores conseguem conviver naquele local assim tão quente. Então eles mostravam assim, ilhas onde não tem árvores, o calor que tem, e a tendência nossa é a seguinte: tudo que mais ou menos está rebatendo hoje na Europa é o que vai acontecer para nós. Na Europa esse verão deles, passado agora, foi muito alto. Nos Estados Unidos chegou a 45 graus. Provavelmente nós vamos chegar a 48 graus nesse verão. Nós vamos ter um verão extremamente seco pela previsão, né? Então essas preocupações em relação ao meio ambiente, o fato de preservação, conservação, plantio de árvores, né? A necessidade de cada árvore, em cada casa, pelo menos ter uma árvore, pelo menos a gente ficar embaixo de uma sombra. Quando eu era criança, meu pai sempre dizia o seguinte: se um dia você passar para frente de uma casa e olhar uma colmeia de abelha, pode saber que ela tem flores. Se um dia você passar na frente de uma casa e tiver uma parreira de uva, pode saber que tem italiano, né? Se você passar na frente de uma casa e tiver uma bananeira, pode saber que tem um brasileiro, né? Mas assim, são concepções que a gente aprende desde criança, né? Mas o fato de a gente ter pelo menos uma árvore em volta da casa, né, no sentido de sombreamento, no final da tarde. É a mesma coisa hoje aqui, quando nós chegamos aqui com o Márcio aqui na frente, vamos procurar uma sombra, né? E tem lugares que simplesmente não tem árvore nenhuma. É o mesmo caso da fronteira. O pessoal diz assim: mas por que vocês não plantam nenhuma árvore? Ela demora muito para crescer. Mas quanto tempo o senhor já mora aqui? Eu moro 10 anos. Pô, uma árvore vai crescer em 3 anos, 5 anos, 8 anos. Então a gente tem que plantar sem se preocupar com o fator tempo, né? Mas com o fator de que ela vai ter alguma função. Então a gente tem que saber o que vai plantar também, né? E essa diversificação, hoje, quando eu cheguei, tem um responsável ali, estava falando da plantação de pepino aqui do lado, né, que é um modelo, que é uma grande produção, e eu contando para ele assim: japonês, para dar algum segredo, ele é muito restrito. Para conquistar uma amizade de um japonês, ela é aos pouquinhos, né? Mas depois, no momento que consegue conquistar, e aí você consegue absorver alguns conhecimentos. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi, alguns anos atrás, dizendo assim: plantação de pepino. Quem planta com esterco de cavalo, ele vai dar mais cedo, produz mais cedo e 3 vezes mais, né? Só tem um fator: vocês têm que cuidar muito, que o esterco de cavalo, ele é vetor de tétano, né? Portanto, todos nós temos que estar vacinados contra o tétano. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. O meio ambiente é assim, uma coisa que a gente está buscando sempre, um equilíbrio. É a mesma coisa que eu pergunto para vocês. Vocês estão na área rural. Primeira coisa, o caminhão do lixo urbano, ele recolhe o lixo de vocês, ou não? Todos recolhem o lixo? Todos, né? E o que vocês separam? Na verdade, vocês já estão fazendo uma coleta seletiva. Todo lixo orgânico, toda aquela matéria orgânica, ela vai ter que ser enterrada, ela vai ter que ser aproveitada. Então é interessante, assim, cada escola tem na parte da merenda, tem o seu local de composteira, né? Que até na FUBRA uma vez eu aprendi como fazer as composteiras corretamente e eficazes, né? Então essa preocupação é muito grande. Outra coisa, se diz a respeito também do seguinte: a gente quer começar a diversificar as culturas, né? Está se buscando essas alternativas, que a tendência em questão da plantação de fumo, ela é uma renda, sim, é uma renda, só que ela é uma oscilação. Então nós temos assim, como falou assim, você chegar numa casa lá onde tiver horta, o pessoal diz: não, mas é mais fácil eu buscar no mercado, né? Ovos, é mais fácil comprar na mercearia, né? No armazém, e tal. Isso é fácil, realmente é, mas tem um custo, tem um sabor disso aí, né? Eu estive em Curitiba, e daí tem uma parte do mercado público deles, e eles têm uma parte acima de produtos orgânicos. Ovos orgânicos, que eles chamam, que é os ovos da colônia, que o pessoal dá um milho e é produzido.
R$7 a dúzia. E estava em falta. Né? Tinha assim, isso eu achei interessante, tinha um pedaço de uma picanha que não dava 1 quilo, e ela é assim, carne orgânica. Né? Quanto? R$80, não dava 1 quilo. Né? Então essas coisas assim, ó, no interior, tu pode fazer uma ideia de uma cooperativa, né? Claro, sempre tem cuidado para não usar agrotóxico. Hoje tem alternativas, tem possibilidade de fazer algumas formas de compensação, alguns venenos. Eu sempre lembro assim, porque eu na verdade eu trabalho em Cachoeira, e tem um colégio das irmãs, o colégio Imaculado, e aí tinha formiga. E aí a irmã Constância, que era diretor da escola, sempre dizia o seguinte: como é que eu vou combater as formigas se eu não posso usar um veneno tóxico? Existe uma maneira muito fácil de matar a formiga: pegar uma bigorna e matar uma por uma. Né? Mas uma puta louca, então eu vou te contratar. Isso é uma coisa interessante. Vou te dizer uma coisa assim: ó, quando veio um cientista da Alemanha para o Brasil, e ele pegou o nativo, né? Eu brincava muito com minha ex-esposa aqui de Cerro Branco, eles eram um aborígene. Ela dizia: aborígene é na Austrália. Mas é nativo da região. Diz que um alemão, um cientista, ele chegou no Brasil e foi na colônia. Eu me lembro disso que meu pai contava, porque meu pai é de Curitiba, perto de Piratuba, perto de Concórdia, em Santa Catarina. E esse cientista ele contratou um cara para matar, para ver quantas formigas realmente tinha no formigueiro. Porque formiga cortadeira na Europa não tem. Porque o inverno deles é muito rigoroso. E ele fez uma lembrancinha. Opa! Poxa. Lembrancinha? Obrigado! Do pessoal da nossa comunidade. Obrigado. Olha aí, então agora a gente vai passar no vídeo. Os alunos vão falar um pouquinho com você sobre a ação de agrotóxicos. Vai largar o presente. Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão presentes nessa palestra feita pelos alunos da 7ª à 8ª série, que estão envolvidos no projeto de utilização dos agrotóxicos. Esse tema foi escolhido por sabermos do risco que causa à saúde humana a má utilização do agrotóxico e uso em excesso. Presenciamos isso diariamente na comunidade, pois a grande maioria é produtora de tabaco. Neste evento, iremos passar o vídeo disponibilizado pelo Kit Tabaco, que vai abordar o uso e manuseio de agrotóxicos e seus efeitos. O uso de agrotóxicos é a alternativa mais usada pelos produtores rurais para tentar compensar a perda de produtividade provocada pela degradação do solo e controlar o aparecimento de pragas agrotóxicas. Porém, muitas vezes, essa utilização de agrotóxicos é feita de forma inadequada, sem o conhecimento das reais necessidades do solo e das plantas. O papel do agrotóxico nesse sistema produtivo pode ser analisado tanto do ponto de vista negativo, que é o prejuízo potencial à saúde humana e do meio ambiente, quanto ao ponto de vista positivo, que é o seu papel de agente necessário e catalisador do processo rural. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês. As pessoas da comunidade, aos agricultores, aos representantes das fumageiras, das demais entidades, ao palestrante, e a gente faz ações assim que realmente as pessoas se conscientizem quanto a esses assuntos que foram tratados aqui hoje. Que é uma coisa realmente muito importante. Como a questão dos agrotóxicos da saúde de vocês e a questão de preservação do ambiente, porque assim a gente vai acabar prejudicando a vida dos filhos, dos netos da gente. Cada vez mais vai piorar. Então a gente gostaria de agradecer a todos. E gostaríamos de lembrar que semana que vem os alunos vão passar na comunidade para entregar mudas. A gente conseguiu 300 mudas doadas pela FUBRA, então a gente vai contribuir com as pessoas da comunidade, com os agricultores. Tá? Muito obrigada.